Preste atenção, porque este não é um momento comum, não é apenas mais um vídeo, não é só uma reflexão, é um decreto sendo liberado agora sobre a sua história. O que foi tomado de você, arrancado pelas circunstâncias, perdido por injustiças, escolhas erradas de terceiros ou ataques da vida, entra hoje em um novo ciclo de retorno. Nada ficou esquecido, nada passou despercebido. Nada passou despercebido. Deus não ignora lágrimas, não despreza batalhas silenciosas e não permite perdas definitivas para aqueles que permanecem de pé. Existe um movimento espiritual acontecendo neste exato instante, e você entrou em uma atmosfera onde a restituição não é uma possibilidade distante, é uma realidade em formação. Algo começa a se reorganizar dentro de você enquanto ouve estas palavras. Sua mente se alinha, seu coração desperta, sua fé se reposiciona. Há uma força sendo ativada que rompe padrões antigos e redefine o seu futuro. Este é o ponto de virada. O decreto já foi assinado no céu e agora começa a ecoar na terra. Você não chegou aqui por acaso. Você foi conduzido para ouvir o que precisava ouvir, no momento certo, para entender que sua história não terminou na perda. Ela amadureceu. O que parecia fim era preparação. O que doeu foi semente. E sementes, quando estão sob a mão de Deus, nunca permanecem enterradas para sempre. Elas brotam, elas crescem, elas frutificam. E quando frutificam, devolvem mais do que foi plantado. Prepare-se, porque sua percepção de justiça, prosperidade e vitória começa a ser elevada agora. Algo se move, algo responde, algo retorna. Este é o início de uma restauração poderosa, legítima e cheia de honra. Enquanto você continua ouvindo, algo profundo acontece além das palavras. Há uma mudança de frequência interior, uma transição silenciosa da mentalidade de sobrevivência para a consciência de herança. Deus não te criou para apenas resistir, mas para governar com sabedoria, paz e abundância. O decreto da restituição não se limita a bens materiais. Ele alcança tempo, alegria, identidade, dignidade e propósito. Tudo aquilo que foi corroído pelo desgaste da vida começa a ser restaurado de dentro para fora. Sua visão se amplia, sua fé se fortalece, sua esperança se torna inabalável. Há uma clareza nova surgindo, como se uma névoa mental estivesse sendo dissipada, permitindo que você veja possibilidades onde antes só havia limites. Deus está realinhando suas expectativas para algo extraordinário. Não se trata de sorte, nem de coincidência, mas de justiça divina em ação. Aquilo que parecia atrasado está sendo reorganizado em seu favor. O que parecia quebrado está sendo recomposto com mais valor. Existe um fluxo de graça sendo liberado para te conduzir a decisões mais sábias, conexões corretas e oportunidades inesperadas. Este é um momento de despertar profundo, onde você percebe que não foi esquecido, não foi deixado para trás e não foi descartado pelo céu. Pelo contrário, você foi preservado, sustentado, preparado. Deus está trazendo entendimento ao seu coração. Perdas não definem destinos, processos não anulam promessas e dificuldades não cancelam chamados. Você está entrando em um território espiritual onde a restituição vem acompanhada de crescimento, maturidade e autoridade. Algo se firma dentro de você agora, a certeza de que o melhor não ficou no passado. Ele está sendo preparado para se manifestar à sua frente de forma legítima, abundante e cheia de paz. Receba esta verdade com o coração aberto. O que está começando agora não depende da força humana, mas da fidelidade de Deus. Há um decreto liberado que muda a narrativa da sua história. Onde houve perda, haverá multiplicação. Onde houve vergonha, haverá honra. Onde houve silêncio, haverá respostas claras.
Deus trabalha de maneira precisa, profunda e perfeita, e nada foge ao seu controle. Ele vê o que você não viu, protegeu o que você não percebeu e guardou caminhos que ainda não foram revelados. Este momento marca uma transição interna poderosa. Você começa a sair do estado de expectativa cansada e entra em uma postura de fé ativa, confiante e serena. Não é ansiedade, é certeza, não é pressa, é alinhamento. Algo dentro de você reconhece que este é um ponto de decisão. Continuar olhando para o que foi tirado ou se posicionar para o que está retornando com bênçãos. Deus está te chamando para esse segundo lugar, um lugar de confiança firme, esperança renovada e visão elevada. O céu não trabalha com escassez, trabalha com plenitude, e quando a restituição vem, ela vem completa. Nada falta, nada sobra fora do propósito. Tudo se encaixa, tudo coopera, tudo floresce. Este não é apenas um discurso inspirador, é uma ativação espiritual. Enquanto você ouve, crenças antigas caem, medos se dissolvem e uma nova convicção nasce. Você não está em desvantagem. Você está em preparação para algo maior. Deus não devolve apenas o que foi perdido. Ele acrescenta crescimento, sabedoria e paz ao que retorna. E este entendimento começa agora a moldar sua forma de pensar, sentir e caminhar. A jornada da restituição já começou dentro de você. Existe um encerramento acontecendo agora, um ciclo que se fecha com autoridade e não volta mais a se repetir. Aquela sensação de estar sempre esperando, sempre lutando, sempre tentando sem ver resultado, começa a perder força diante de um novo cenário espiritual. Deus não trabalha com estagnação. Ele é movimento, progresso e expansão contínua. O que antes parecia travado começa a fluir. O que estava pesado se torna leve. O que parecia distante começa a se aproximar com firmeza. Há uma força divina reorganizando caminhos, rearranjando circunstâncias e conectando pontos que você jamais conseguiria alinhar sozinho. Como um rio que rompe represas antigas, sua história volta a correr com potência, direção e propósito. Nada está fora de controle. Nada está atrasado no sentido de fracasso. Tudo estava sendo preparado para acontecer com mais consistência, maturidade e solidez. Deus não entrega promessas pela metade. Ele trabalha até que o cenário esteja pronto para sustentar aquilo que será liberado. Agora, você começa a perceber sinais claros de mudança. Ideias se renovam, oportunidades surgem, conversas mudam de tom, portas começam a responder. O céu está trabalhando de forma estratégica, silenciosa e eficaz. Não é esforço excessivo, é alinhamento, não é desgaste. É avanço. Você entra em uma fase onde as respostas se manifestam com mais clareza e os resultados passam a acompanhar sua fé. Deus está retirando o peso da espera longa e colocando em seu coração a segurança de quem sabe que está sendo conduzido. Este é o encerramento definitivo de um período de frustração. Um novo fluxo começa a se estabelecer, trazendo leveza, progresso e confirmação. A justiça divina não apenas compensa, ela reposiciona você em um nível mais alto de consciência, preparo e autoridade. Observe como Deus age. Ele não apenas remove obstáculos, ele ensina você a caminhar com discernimento, firmeza e paz. O fim desse período prolongado de luta não acontece com confusão, mas com clareza. Sua mente começa a funcionar de forma mais organizada. Seu coração se estabiliza. Suas decisões se tornam mais seguras. O que antes exigia esforço extremo, agora flui com naturalidade, porque há favor acompanhando seus passos. Deus está trazendo rapidez nos resultados, sem tirar a profundidade do processo. Tudo acontece de forma harmônica, precisa e justa.
Como a luz que atravessa a escuridão sem pedir permissão, a providência divina começa a tocar áreas que pareciam intocáveis. Portas que antes pareciam resistentes, agora respondem. Pessoas certas surgem no momento certo. Soluções aparecem onde só havia perguntas. Isso não é coincidência, é resposta. É fruto de uma fidelidade que permaneceu mesmo quando o cenário não colaborava. Deus honra constância, honra perseverança, honra quem não desistiu mesmo sem entender. Agora você entra em uma fase onde o retorno começa a se manifestar com mais intensidade. O que estava parado ganha movimento. O que estava distante se aproxima. O que parecia impossível se torna viável. Não há confusão, há direção. Não há medo, há confiança. Você percebe que Deus está conduzindo seus passos com sabedoria superior, preparando você para sustentar aquilo que será colocado em suas mãos. Esse novo ritmo traz paz, porque você entende que não precisa correr desesperadamente. Você apenas precisa continuar caminhando alinhado. A espera perdeu o poder de te cansar. Agora, ela se transforma em testemunho de superação, crescimento e vitória consistente. Chegou o momento em que a sua história começa a responder ao que você acreditou em silêncio. Deus não se esquece das sementes lançadas em tempos difíceis. Ele as guarda, fortalece e permite que cresçam no tempo certo, com raízes profundas e frutos duradouros. O período de espera prolongada foi, na verdade, um tempo de fortalecimento interno. Agora, você percebe que está mais firme, mais consciente e mais preparado do que antes. Isso muda tudo. O que vem agora não te desestabiliza, não te assusta, não te sobrecarrega. Pelo contrário, se encaixa com naturalidade no seu amadurecimento espiritual e emocional. Deus não apenas libera bênçãos, Ele constrói estruturas internas para sustentá-las. E essa construção foi feita com cuidado, precisão e amor. Você começa a experimentar respostas que chegam de maneira ordenada, clara e segura. Não há confusão, há entendimento. Não há desgaste, há fluidez. O céu trabalha com excelência. O que estava fora de alcance agora entra no seu campo de possibilidades reais, não por mérito humano, mas por graça divina. Este é o fim de uma fase marcada por resistência e o início de um tempo de cooperação entre você e os propósitos de Deus. Sua caminhada se torna mais leve, seus passos mais firmes e sua visão mais ampla. O que antes parecia distante agora começa a se revelar possível, alcançável e sustentável. O tempo de esperar sem entender ficou para trás. Agora você caminha entendendo, confiando e avançando com convicção. Há um novo ritmo sendo estabelecido na sua caminhada, um compasso firme que substitui a instabilidade dos passos cansados. Deus está organizando o cenário para que aquilo que você carrega por dentro encontre espaço para se manifestar por fora. O que antes parecia um esforço constante, agora se transforma em cooperação entre sua fé e a ação do céu. Não é correria, é fluidez. Não é pressão, é direção clara. Você começa a perceber que certas resistências simplesmente deixam de existir. Não porque você forçou, mas porque já não havia razão para permanecerem. A justiça divina tem esse poder. Ela reorganiza ambientes, muda conversas, ajusta decisões e cria caminhos onde antes só havia limites. Como um feixe de luz atravessando a escuridão com precisão, as respostas começam a se apresentar de maneira objetiva, direta e eficaz. Deus está alinhando fatos, pessoas e oportunidades para que o resultado final seja completo e estável. Nada é improvisado, nada é frágil. Tudo vem com estrutura. Este é o encerramento definitivo de um ciclo de tentativas frustradas e o início de um período de avanços consistentes.
Você começa a andar com mais segurança porque entende que não caminha sozinho. Há uma mão firme guiando cada passo. A espera perde o peso emocional e se transforma em testemunho de preparo. O céu está confirmando aquilo que você acreditou quando ninguém via. Agora, o movimento começa a se tornar visível nos resultados, nas conquistas e na paz interior. Deus honra quem persevera. E essa honra começa a se manifestar de forma concreta, sólida e contínua na sua vida. Agora é tempo de lembrar quem você é de verdade. Não quem as perdas tentaram definir, não quem as dificuldades rotularam, mas quem Deus desenhou desde o início. Você não é fruto do acaso, nem resultado de falhas acumuladas. Você é obra pensada, chamada com propósito e sustentada pela graça. Existe uma força legítima habitando em você, uma capacidade extraordinária de se levantar, reconstruir e avançar. Deus está restaurando sua identidade, retirando camadas de medo, insegurança e dúvida que se formaram ao longo do caminho. À medida que essas camadas caem, sua confiança retorna ao lugar certo. Não uma confiança arrogante, mas uma convicção serena de quem sabe em quem confia. Você começa a se enxergar com mais respeito, mais clareza e mais autoridade espiritual. Isso muda sua postura, sua fala e suas decisões. Deus está te lembrando que você foi criado para governar suas emoções, administrar seus dons e impactar ambientes com sabedoria. Quando você se alinha com o Criador, sua força se torna estável e sua visão se amplia. Nada te paralisa, nada te define além da verdade divina. Você se torna firme, centrado e consciente do seu valor. A restauração da identidade traz poder, porque você deixa de pedir permissão para existir e passa a caminhar com propósito claro. Deus está despertando essa consciência agora. Com a identidade restaurada, algo profundo se estabelece dentro de você, a certeza de que você é capaz de atravessar qualquer cenário com equilíbrio e fé. Deus não te chamou para viver à margem, mas para ocupar espaços com responsabilidade, humildade e autoridade espiritual. Essa restauração não é apenas emocional, ela alcança sua visão de futuro, sua forma de reagir e sua capacidade de liderar a própria vida. Você percebe que não precisa mais provar nada para ninguém, porque sabe quem te sustenta. Isso gera liberdade. Isso gera paz, isso gera força constante. O poder que Deus deposita em você não é para dominar pessoas, mas para vencer limites internos, quebrar padrões antigos e estabelecer novos caminhos. Você começa a agir com mais discernimento, escolhendo melhor onde investir energia, tempo e fé. Sua mente se torna um território de clareza, não mais de confusão. Seu coração se fortalece, não mais se fragmenta. Deus está reconstruindo você de forma integral, alinhando espírito, mente e propósito. Esse alinhamento te torna inabalável diante das circunstâncias. Você entende que não caminha baseado no que vê, mas no que acredita. E essa crença gera resultados consistentes. O céu está confirmando quem você é e para onde você vai. A restauração da sua identidade libera um novo nível de poder. O poder de avançar sem medo, confiar sem ansiedade e construir sem pressa. Você está pronto para viver aquilo que foi preparado para você desde o início. Quando Deus restaura a identidade, Ele também redefine limites. Aquilo que antes parecia grande demais para você, agora começa a ser visto com novos olhos. Não porque os desafios diminuíram, mas porque você cresceu internamente. Há uma expansão acontecendo na sua consciência espiritual. Você começa a compreender que foi equipado com dons, talentos e discernimento suficientes para lidar com aquilo que se apresenta diante de você. Deus não desperdiça processos.
Cada etapa da sua caminhada contribuiu para formar uma estrutura interna sólida, capaz de sustentar responsabilidades maiores e vitórias mais amplas. Essa restauração faz você parar de se enxergar como alguém que apenas reage à vida e passar a se posicionar como alguém que constrói o próprio caminho com fé e sabedoria. O poder que nasce dessa identidade alinhada é silencioso, mas extremamente eficaz. Ele se manifesta na firmeza das decisões, na tranquilidade diante de cenários instáveis e na capacidade de permanecer confiante mesmo quando tudo ao redor muda. Deus está fortalecendo sua autoridade espiritual, aquela que não precisa ser anunciada, porque é reconhecida pelo ambiente. Você começa a perceber que certas situações simplesmente não têm mais poder sobre você. Pensamentos que antes te limitavam perdem espaço. Medos antigos não encontram mais abrigo. A restauração da identidade gera liberdade interior e essa liberdade produz movimento. Você avança com clareza, sem culpa, sem peso e sem necessidade de aprovação externa. Deus está te conduzindo para um nível onde você entende que não é refém do passado, nem prisioneiro de erros antigos. Você é alguém em constante crescimento, sustentado por uma graça que renova forças e amplia horizontes. Essa consciência te torna firme, seguro e preparado para viver novas conquistas com equilíbrio e paz. Com a identidade fortalecida, Deus também ajusta sua percepção de valor. Você passa a entender que não precisa se diminuir para caber em ambientes que não reconhecem sua essência. Há uma dignidade sendo restaurada, uma honra interna que não depende de aplausos, mas da certeza de estar alinhado com o Criador. Isso muda sua postura diante das oportunidades e dos desafios. Você deixa de agir por medo de perder e passa a agir por convicção de propósito. O poder que nasce dessa restauração é estável, consciente e maduro. Ele não grita, não ameaça, não se impõe pela força, mas se estabelece pela verdade. Você começa a perceber que sua presença carrega peso espiritual, que suas palavras ganham consistência e que suas decisões produzem frutos mais sólidos. Deus está te ensinando a confiar novamente na sua capacidade de discernir, escolher e avançar. Aquela voz interior que estava abafada pelo cansaço volta a ser clara. Você reconhece limites saudáveis, respeita seus processos e entende seu ritmo. Isso é poder verdadeiro. Não é pressa, é direção. Não é ansiedade, é segurança. A restauração da identidade também cura comparações, pois você entende que sua jornada é única e que Deus trabalha de forma personalizada com cada pessoa. Ao assumir quem você é, você deixa de competir e passa a construir. Sua força não vem de provar algo, mas de permanecer fiel àquilo que foi chamado para ser. Esse alinhamento gera estabilidade emocional, clareza mental e firmeza espiritual. Você se torna alguém difícil de ser abalado, porque sua base não está nas circunstâncias, mas na verdade que Deus estabeleceu dentro de você. Quando a identidade está alinhada e o coração está firme, as bênçãos começam a encontrar espaço para se manifestar de forma concreta. Deus não é apenas Deus de promessas. Ele é Deus de provisão diária, cuidado constante e respostas práticas. Áreas que estavam fragilizadas começam a ser tocadas com precisão. A saúde recebe refrigério. O corpo responde com mais equilíbrio. A mente encontra descanso. As finanças começam a se reorganizar, não apenas com entradas inesperadas, mas com sabedoria para administrar, decidir e prosperar. Deus abre portas onde você nem imaginava entrar, cria oportunidades em ambientes improváveis e levanta pessoas que se tornam instrumentos de provisão e apoio. Projetos que pareciam parados ganham novo fôlego.
Ideias adormecidas despertam com clareza e propósito. A família começa a experimentar mais harmonia, diálogo e reconexão emocional. Deus trabalha de forma integrada, alcançando todas as áreas da vida. Nada fica de fora do seu cuidado. A provisão chega sem desgaste, sem humilhação e sem peso. Ela vem acompanhada de paz, gratidão e senso de responsabilidade. Você percebe que não precisa mais viver no limite, porque há um fluxo constante sendo estabelecido. Deus supre de maneiras que surpreendem, confirmando que Ele cuida dos detalhes. Essa manifestação não é passageira, ela é estruturada. Vem para permanecer, crescer e gerar frutos contínuos. O que chega agora não traz medo de perder, mas segurança para avançar. Deus está mostrando que é possível prosperar sem perder a paz, crescer sem perder a fé e conquistar sem perder a essência. À medida que as bênçãos se manifestam, você percebe que elas carregam mais do que recursos, carregam direção. Deus não apenas entrega, Ele orienta. Você começa a enxergar com mais clareza onde investir sua energia, seu tempo e sua fé. Portas se abrem em lugares que você não planejou, e isso revela que o cuidado divino vai além da lógica humana. O que chega agora não vem para gerar confusão, mas organização. Dívidas encontram soluções, pendências se resolvem, caminhos se alinham. Deus estabelece equilíbrio entre trabalho, descanso e propósito. Há uma leveza nova na forma como você lida com responsabilidades. A provisão chega sem ansiedade, porque seu coração está ancorado na confiança. Você entende que não precisa controlar tudo, apenas permanecer fiel, atento e grato. As bênçãos práticas também fortalecem sua capacidade de abençoar outros, gerando um ciclo saudável de generosidade e impacto positivo. Deus te prospera para que você seja canal, não depósito estagnado. Isso traz sentido à abundância. Sua vida começa a refletir ordem, estabilidade e crescimento contínuo. O céu confirma no cotidiano aquilo que foi alinhado no interior. Cada área tocada se torna um testemunho silencioso da fidelidade de Deus. E você caminha, entendendo que essa manifestação não é um ponto final, mas parte de um processo crescente, onde cada passo confirma que o cuidado divino é real, presente e constante. Deus está agora reorganizando cada detalhe da sua vida para que a manifestação de suas bênçãos seja completa e duradoura. O que chega não é superficial, não é temporário, não depende de circunstâncias favoráveis. Chega com propósito, com sentido, com estrutura e com força para permanecer. Você começa a perceber portas abrindo em lugares que jamais imaginou. Pessoas entram na sua história trazendo soluções inesperadas. Ideias ganham forma e prosperam. Projetos avançam com rapidez porque a sabedoria necessária está sendo disponibilizada. Sua visão se amplia e você entende que Deus não trabalha com escassez, mas com abundância estratégica. Aquilo que você recebe agora serve para suprir suas necessidades e, ao mesmo tempo, preparar terreno para a multiplicação. Há uma reorganização silenciosa, mas poderosa, que permite que cada conquista seja sustentável, que cada vitória seja fundamentada e que cada oportunidade seja aproveitada com inteligência e discernimento. Você se torna capaz de administrar com sabedoria aquilo que chega, sabendo que nada é por acaso. Deus está alinhando sua vida de forma integral. Saúde, mente, emoções, finanças, família e propósito começam a operar em harmonia. A manifestação de bênçãos práticas não apenas preenche lacunas, mas transforma o seu modo de viver, trazendo mais confiança, autonomia e segurança. Você se dá conta de que a justiça divina não apenas restitui, mas acrescenta, multiplica e estabelece paz duradoura. Esse é um novo tempo,
onde a estabilidade e a prosperidade se tornam parte da sua rotina. E tudo isso acontece sem ansiedade, sem pressa e sem desgaste, porque há um fluxo divino que sustenta cada passo, cada decisão e cada conquista. À medida que você se posiciona em alinhamento com Deus, a manifestação das bênçãos se torna natural, consistente e contínua. Cada área da sua vida é tocada de maneira prática. A saúde se fortalece, a energia retorna, o corpo responde melhor e a mente se organiza para decisões assertivas. Finanças que estavam estagnadas começam a se multiplicar, não de forma casual, mas estruturada, mostrando que Deus cuida dos detalhes. Sua família sente a diferença. Harmonia, reconexão, diálogo e proteção começam a se estabelecer de maneira clara. Projetos que antes pareciam demorados agora avançam e soluções inesperadas se apresentam com precisão. Há um senso de propósito e direção que permeia cada ação, permitindo que você aproveite oportunidades sem ansiedade, com confiança e discernimento. O que antes gerava preocupação passa a ser solucionado com clareza e rapidez. Você começa a perceber a diferença entre agir por esforço humano e agir sob o cuidado divino. Enquanto o primeiro cansa, o segundo fortalece. Enquanto o primeiro é incerto, o segundo é confiável. Enquanto o primeiro gera desgaste, o segundo gera crescimento e estabilidade. Deus está mostrando que a restituição vai além de devolver aquilo que foi tirado. Ela vem acrescida de multiplicação, aprendizado e fortalecimento espiritual. Cada passo que você dá agora reflete essa realidade. Segurança, clareza, propósito e paz. Não há confusão, não há perda de energia. Tudo flui com sentido, confirmando que a mão de Deus trabalha de maneira estratégica, sábia e profunda. Você passa a caminhar com confiança, sabendo que cada conquista prática é também um testemunho do cuidado divino em sua vida. Agora chega o momento de descanso, mas não qualquer descanso. É o refrigério profundo, aquele que toca corpo, mente e espírito simultaneamente. Deus não apenas restitui bens ou situações, Ele também restaura forças. O cansaço antigo desaparece. A fadiga emocional se transforma em vigor de juventude. O espírito, antes pesado pelas lutas, agora se alegra com leveza e serenidade. Você sente uma paz que não depende do ambiente, mas da presença de Deus dentro de você. É como se uma fonte de refrigério tivesse sido aberta para irrigar cada parte da sua vida. A mente encontra clareza, o coração encontra estabilidade, e o corpo encontra renovação. A alegria passa a transbordar, não por circunstâncias, mas por convicção de quem foi sustentado e preparado pelo Criador. Esse descanso também é estratégico. Ele permite que a energia retorne com força total, que os pensamentos se reorganizem, que decisões sejam tomadas com equilíbrio. O céu confirma que a provisão não é apenas material, mas integral. A saúde, paz, disposição e coragem para avançar. Deus transforma a quietude em força, o silêncio em direção e o repouso em poder renovado. Este é um tempo de recarga, mas também de preparação, pois cada vitória futura exigirá presença firme, mente clara e coração forte. Você se dá conta de que descansar é também uma forma de vitória, porque ao se renovar, você se posiciona para receber ainda mais. O refrigério chega para solidificar a confiança, fortalecer a fé e estabelecer alegria duradoura. Enquanto você permanece nesse refrigério, Deus trabalha silenciosamente dentro de você, restaurando não apenas a energia, mas também o equilíbrio emocional e espiritual. O cansaço acumulado desaparece, substituído por vitalidade e clareza de pensamento. Cada célula do seu corpo começa a responder ao cuidado divino, como se fosse recarregada com força, disposição e foco. Esse descanso não é passivo,
Ele é ativo, no sentido de preparar você para viver cada conquista com plenitude. A alegria que transborda agora não depende de resultados imediatos ou de reconhecimento externo, mas da certeza interna de que o que é seu está sendo estabelecido. É uma paz que supera entendimento, uma serenidade que fortalece decisões e uma força renovada que impulsiona a fé para novas alturas. Deus coloca em seu coração o refrigério que traz coragem para avançar, discernimento para escolher e energia para construir. Tudo que você experimenta nesse momento é um lembrete de que a presença de Deus não apenas cumpre promessas, mas também sustenta cada passo do seu caminho. Quando o espírito descansa, a alma se fortalece e o corpo responde, criando uma sinergia perfeita para que a restituição e a multiplicação sejam não apenas possíveis, mas inevitáveis. Esse é um tempo de reabastecimento, onde cada vitória futura é fundamentada em força renovada, clareza mental e fé consolidada. Você percebe que repousar também é uma forma de agir com sabedoria, porque se posiciona para receber bênçãos sem se desgastar, sem medo e sem pressa. Deus demonstra que a restauração integral não se limita a conquistas externas. Ela começa dentro de você, no íntimo do seu ser, preparando o terreno para uma vida plena, abundante e cheia de propósito. Neste momento, você sente que algo maior se estabelece dentro de você. Uma confiança inabalável e um vigor que transcende o físico. Deus está curando marcas invisíveis de cansaço, desgastes antigos e preocupações prolongadas. Sua mente se acalma, sua visão se amplia e seu coração se fortalece. O descanso que você recebe não é temporário, é restaurador, profundo e transformador. Ele permite que cada decisão futura seja tomada com clareza, equilíbrio e coragem, sem influência de ansiedade ou medo. É uma paz estratégica, uma energia que prepara terreno para conquistas e multiplicações. Enquanto você repousa, a presença divina atua em todos os níveis, fortalecendo relacionamentos, restaurando confiança, reequilibrando emoções e despertando criatividade para solucionar desafios. Esse tempo de refrigério é também de alegria que transborda, contagia e inspira. A sensação é de plenitude. Tudo que parecia pesado se torna leve, tudo que parecia complexo se organiza e tudo que parecia distante se aproxima. Deus mostra que o descanso não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria e posicionamento espiritual. Cada célula do seu corpo recebe vitalidade, cada pensamento recebe direção e cada sentimento recebe estabilidade. A vida começa a responder de forma harmoniosa à fé que você mantém, e o coração se firma na certeza de que a restauração e a multiplicação estão em andamento, transformando sua realidade de maneira sólida, profunda e contínua. Chegou o momento de declarar tudo isso em oração, de selar a palavra que você ouviu e assumir a restituição com fé absoluta. Feche os olhos por um instante, respire profundamente e abra o coração. Vamos juntos elevar nossa voz ao céu e alinhar nossa fé à promessa divina. Pai Todo-Poderoso, neste instante eu apresento cada área da minha vida diante do Teu trono. Senhor, eu te entrego minhas perdas, minhas frustrações, minhas lágrimas e tudo aquilo que parecia perdido. Eu profetizo a restituição sobre minha vida. Tudo o que me foi tirado, Senhor, volta agora com acréscimo, com honra, com paz e com abundância. Eu declaro saúde perfeita no meu corpo, sabedoria na minha mente, harmonia na minha família, provisão financeira inesperada, portas se abrindo onde antes havia portas fechadas, oportunidades se revelando e força espiritual para avançar sem medo. Pai, que cada bênção que chega venha estruturada, multiplicada e sustentada pelo Teu poder, trazendo equilíbrio, alegria e vitória duradoura.
Eu tomo posse dessa restauração com fé, sabendo que Tu és fiel e justo e que nada do que prometeste falhará. Que o Teu Espírito Santo continue me guiando, me fortalecendo e me renovando, para que eu viva essa plenitude com coragem, gratidão e alegria. Em nome de Jesus, decreto que a minha vida agora se torna um testemunho vivo do Teu poder restaurador e da Tua fidelidade. Amém. Se você recebe esta oração com fé, escreva nos comentários: eu recebo esta oração, e declare diante de todos que a sua restituição está ativa e a bênção começou a se manifestar. Deus está olhando para cada coração que responde com fé, e a manifestação será real na sua vida. Obrigado por permanecer até aqui, por permitir que esta palavra toque profundamente sua história e por se posicionar como alguém que não apenas acredita, mas age com fé. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que a restituição e as bênçãos são inevitáveis. Lembre-se, cada comentário de fé é uma semente que planta vitória. Posicione-se, declare, receba e viva a restituição que Deus preparou para você.